Nós vamos falar sobre sabedoria. E esse caminho que a gente encontra de um conhecimento interno e de um crescimento é que faz com que a gente viva a vida de forma mais assertiva, com mais alegria, com mais felicidade, entendendo qual é o papel da gente nessa trajetória de vida. Eu vou estar retratando com vocês tudo que eu escrevi aqui no meu livro O Acesso. E aí, quando a gente fala em se desenvolver, quando a gente olha para o desenvolvimento humano, quando a gente olha para essa construção de autoconhecimento, entende que existem camadas a serem cuidadas dentro da gente. Existem caminhos que a gente precisa trilhar e seguir para que a gente possa estar alcançando esse lugar. E quando eu falo num processo de conhecimento, em um processo de desenvolvimento, como eu vou trilhar esses caminhos, cada camada que eu vou trabalhar dentro de mim vai fazer diferença nessa construção. E por isso a gente veio falar de espiritualidade, porque a espiritualidade, ela faz parte dessas camadas. Ela está no topo da pirâmide. Se eu for mostrar para vocês a pirâmide do pesquisador Robert Dilts, a gente vai ver essa pirâmide aqui, ó. O que ele entendeu? Que o ser humano, ele constrói o seu crescimento através de camadas. E a gente vai olhar para essas camadas. A nossa primeira camada seria o ambiente. Aqui onde a gente está, onde a gente vive a vida, onde a gente tem as experiências. É o ambiente que a gente vive, o local onde a gente está. A próxima camada seria o nosso comportamento. Quando a gente vai ascender em forma de se transformar, você olha primeiro para o ambiente, depois você olha para o comportamento. É como você faz as coisas, como você tem se comportado no seu dia a dia, como tem sido a sua vida. Essa é a sua camada do comportamento, é a forma como você se projeta no mundo. Uma camada acima seriam as habilidades, as capacidades que nós conquistamos para interagir no mundo. Quais habilidades você tem usado no seu ambiente e na forma como você se comporta? O que você aprendeu até aqui que você pode lançar mão para vivenciar o seu ambiente e para se comportar da forma como esse ambiente exige de você? Uma camada acima seriam os valores e crenças. A gente esbarra aí no que nos move. Falar de valores e crenças é falar daquilo que a gente acredita, de como a gente enxerga a vida, de como a gente enxerga o mundo. No que você acredita? Quais são esses valores que estão aí dentro de você que fazem com que você viva onde você viva, se comporte da maneira que você se comporta e possua habilidades e capacidades que você possui hoje? Tudo que você acredita, a sua leitura de mundo influencia em todas essas camadas. A próxima camada, e aí se vocês observarem, a gente vê que a gente vai, na verdade, ascendendo, a gente vai crescendo em construção de quem a gente é. Depois que eu passo aqui, olha, daquilo que eu acredito, das minhas crenças e dos meus valores, eu esbarro na minha identidade, a construção da minha identidade. Como eu me vejo quando eu olho para mim? Como o mundo me vê quando olha para mim? Que construção é essa? Toda essa construção aqui, olha, que está dentro de mim e que fornece informações de quem eu sou, de quem eu verdadeiramente sou. E aí, acima da minha identidade, aqui eu passei por várias camadas para construir quem eu sou, para construir a minha identidade. E acima da minha identidade, eu encontro a espiritualidade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A espiritualidade é tudo aquilo que está além de mim. É para tudo que eu posso olhar além de mim. Quem há no mundo além de mim? Do meu campo interno. E quando eu chego nesse lugar de buscar na espiritualidade algo além de mim, é quando eu ganho a potencialidade máxima de crescer.
Percebem? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Hoje e nesses próximos dias. Como tudo vai funcionar? O livro O Acesso traz todo o livro de Provérbios. E aqui, qual foi a intenção do livro O Acesso? Pegar todo o ensinamento do livro de Provérbios e trazer ele para o nosso dia a dia. Como usar esses ensinamentos na minha vida e na minha caminhada. O livro de Provérbios, ele começa muito na intenção de mostrar para a gente a importância da gente buscar sabedoria. Buscar o conhecimento e transformar esse conhecimento em sabedoria. Porque diferente de conhecimento é a sabedoria. Não são a mesma coisa. E a gente precisa entender muito isso aqui. E nesse início do livro de Provérbios, a gente fica bem latente esse chamado. Essa intenção de mostrar para você, mostrar para mim, que existe muita riqueza nessa leitura. Que existe muita informação que vai te ajudar a trazer isso para a sua vida e te ajudar a construir essa pirâmide aqui, ó. Que transforma quem você é e faz com que você viva a vida de forma mais leve, de forma mais próspera. E tudo isso conversa muito com um processo de desenvolvimento humano e de autoconhecimento. Porque antes da gente olhar para o mundo e olhar para tudo que a gente quer viver, tudo que a gente quer construir, tudo que a gente quer ter, a gente precisa olhar para dentro. Porque eu só coloco no mundo aquilo que eu tenho. Eu não consigo construir, eu não consigo materializar na minha vida aquilo que eu não construí dentro. Por isso, esse trabalho da gente desenvolver quem a gente é. Olhar para essas nossas camadas de desenvolvimento e trabalhar tudo isso. E aí, à medida que a gente, quando vai se desenvolvendo, a gente trabalha essas camadas e chegando aqui, a espiritualidade está no topo, ela volta reverberando em todas as suas camadas de desenvolvimento. Quando a gente vai lá em Provérbios 1, versículos 28 a 31, e diz assim, ó: Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Eu separei esse momento para ler com vocês, essa parte aqui para ler com vocês, porque isso aqui mostra pra gente a consequência de você não buscar esse conhecimento e esse entendimento. Aqui, a sabedoria, ela deixa bem claro que essa busca pertence a cada um. Sabedoria não vai cair do nada na sua vida. Ela precisa ser construída. E essa construção cabe a cada um de nós. E quando a gente não constrói esse lugar de sabedoria, a gente acaba esbarrando em dificuldades na vida que nos levam a questionar a existência da espiritualidade, a questionar por que isso acontece com a gente. Mas o que deveria ser feito era, na verdade, uma análise. Como eu tenho vivido? O que eu tenho buscado no meu dia a dia? Eu estou desperta? Eu estou desperto? Ou eu estou dormindo? Será que eu estou anestesiada? Vivendo no dia a dia? Tudo que a vida traz, sem questionar, sem buscar me melhorar, sem buscar construir alguma coisa melhor para mim. Reflete como tem sido aí para você. E aqui, quando a gente lê, a sabedoria fala
É como se a sabedoria estivesse falando com a gente. É um recado isso aqui. Busque primeiro o conhecimento. Busque aprender. Busque aprender coisas novas. Busque aprender aquilo que falta. Tem algo te atrapalhando aí na sua vida? Busque aprender o que falta. O que falta para mim para resolver isso da melhor forma possível? O que falta para mim? O que falta em mim? Para que eu possa dar boa solução ao que a vida está me apresentando. E assim a gente entende que buscar o conhecimento, esse lugar de estar aberto sempre a aprender, a construir algo em você, é o que a gente deve fazer. Mas aí, um pouco adiante, a gente consegue reconhecer que o trabalho da gente não acaba no buscar conhecimento. Para que eu possa conquistar sabedoria, não basta ter conhecimento, não basta saber as coisas, não basta saber o que fazer. Eu preciso agora experimentar minhas atitudes no mundo, eu preciso agora experienciar a vida. E à medida que eu vou vivendo, que eu vou tendo essas experiências, aí sim eu vou construindo sabedoria, porque esse conhecimento vai se consolidando e eu vou conseguindo calibrar como eu devo usar esse conhecimento, como eu devo agir em tal situação, que escolhas eu faço que me fazem bem e que me ajudam na vida. E só vivenciando a vida é que a gente vai construindo esse lugar. Isso é uma lapidação. Construir sabedoria é lapidar quem você é. E mais uma vez eu vou dizer, isso conversa muito com construção de desenvolvimento humano, com processo de autoconhecimento. Eu vou ler para vocês. Quando a gente vai lá em Provérbios 3, versículos 16, 17 e 18. Escuta bem. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. E isso aqui está falando sobre a sabedoria. É tudo que a sabedoria tem para te entregar. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É árvore da vida, e são bem-aventurados todos os que a retêm. E aí, o que a gente vê aqui é a construção de aonde podemos ir com a lapidação de quem somos. Quando lapidamos quem somos, vamos encontrando cada vez mais o nosso lugar no mundo. Aquele lugar que nos foi prometido. A terra é próspera, a terra é um lugar para usar e gozar de tudo que há nela. Mas a gente só consegue encontrar esse lugar quando a gente constrói dentro da gente essa estrutura para viver dessa forma. E aí quando fala aqui, olha, vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Quando a gente lapida quem a gente é e quem a gente está construindo, faz esse caminho de se melhorar. E para viver bem, para viver com bem-estar, para viver em harmonia com o mundo, a gente precisa estar preparado para isso. Porque quando a gente não está preparado internamente para essa interação que a gente tem com o mundo, parece que o mundo é sempre um lugar hostil. A gente enxerga o mundo como um lugar hostil, a gente enxerga as pessoas que nos cercam como um lugar hostil, justamente porque nós não construímos essa estrutura interna. Provérbios 3, versículos 21 a 24. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e bom siso. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Exatamente o que a gente estava falando sobre construir, sobre lapidar. Construir esse caminho de quem você é. Aqui, ó, vamos voltar aqui, olha, para a pirâmide. Quando Robert Dilts falou
sobre como nós construímos quem nós somos, e aí a gente passa aqui, olha, o ambiente que a gente vive, os comportamentos que a gente tem, as habilidades que a gente possui e constrói para viver nessa vida, nossos valores e crenças, tudo aquilo que a gente acredita, faz com que a gente seja quem a gente haja como a gente age. E tudo isso junto constrói quem você é, a sua identidade. É a partir de toda essa construção que a sua identidade nasce. E acima disso tudo vem a espiritualidade. Que a espiritualidade une a gente com o todo. Faz com que a gente, como se fosse uma colinha da gente com o mundo. Faz com que a gente consiga olhar para tudo que existe além da gente. E é essa construção que a gente consegue lapidar, que a gente consegue construir nessa caminhada. Eu separei aqui, olha, para ler para vocês, no meu livro, O Acesso, no capítulo 4, que eu falo sobre Provérbios 4, eu faço uma pergunta: como adquirir virtudes para um bom viver? E aí eu deixo essa pergunta com você. Como adquirir essas virtudes para um bom viver? Como a gente usa todos esses recursos que a gente tem para adquirir uma boa forma de viver, de continuar e de caminhar na vida? Eu vou deixar vocês com essa pergunta hoje, e amanhã a gente continua na caminhada de olhar para esse chamado de construção de sabedoria. Lembrando que o primeiro ponto que a gente precisa olhar é o conhecimento. Eu busco aprender. O que eu preciso aprender que vai me ajudar a viver melhor os meus dias? E quando eu aprendo, eu tenho que ter cuidado para não ficar aqui, olha, no meu mental. Esse é o grande perigo. A gente aprender, a gente compreender certas coisas e não usar isso. E aí, sabedoria, quando a gente fala aqui em construção de sabedoria, e o livro de Provérbios, ele é todo sobre construção de sabedoria, por isso ele é tão rico, para que a gente possa usar no dia a dia, que quando eu aprendo, tudo que eu adquiro como conhecimento, eu preciso experimentar. E esse convite do livro de Provérbios é para que a gente aprenda e aplique. E eu quero que hoje, o que puder ficar aqui, desse momento que nós estamos juntos, é: eu aprendo, mas eu preciso aplicar, porque é só quando eu experimento que eu construo esse lugar de sabedoria. Só experimentando que eu vou ser capaz de usar isso em lapidar quem eu sou. E quando eu construo quem eu sou, eu coloco no mundo tudo isso, e a minha interação com o mundo, ela fica melhor. E à medida que a minha interação fica melhor, meus relacionamentos melhoram, minha prosperidade melhora, meu crescimento profissional melhora, a minha vida como um todo, ela vai se desenhando de acordo com a forma como eu interajo com o mundo. E se eu aprendo a interagir com o mundo de uma forma mais centrada, tudo à minha volta começa a se transformar. Fiquem com essa palavra, com essa frase: como adquirir virtudes para um bom viver. Fiquem com essa frase hoje. Deixa ela reverberar em você.